Olá, sejam bem-vindos à nossa aula de ciências. Eu sou a professora Érica Guimarães e vamos ver o que teremos na aula de hoje? Aula 31, revisão e avaliação. E vamos à nossa aula. Nós vamos iniciar a aula falando sobre um processo que é a mitose. Esse processo ele representa uma divisão celular que resulta em duas células filhas idênticas à célula original, ou seja, a célula precursora. E ela apresenta, então, às células filhas o mesmo número de cromossomos que a célula original que entrou nesse processo de divisão chamado de mitose. Ele é um processo fundamental que vai auxiliar, então, no crescimento dos organismos, bem como na regeneração dos tecidos. Ou seja, quando ocorre um machucado ou um ferimento na nossa pele, o mecanismo responsável, digamos assim, por regenerar aquele tecido lesionado é a mitose, essa divisão celular, bem como ela também é responsável pela manutenção dos organismos multicelulares, ou seja, a sua quantidade de células. Então, quando é que uma célula sabe que ela precisa se dividir? Ela está lá desempenhando as suas funções e o que acontece para ela entender que ela precisa iniciar a preparação para começar esse processo de divisão celular e assim, a partir dela, originar outras duas células? Pois, esse processo ele não ocorre de modo aleatório, muito pelo contrário, ele é finamente programado e controlado em nosso próprio DNA, ou seja, o material genético que está localizado no núcleo das nossas células é o que vai dizer o momento em que essa célula precisa se dividir. Ok? Então, antes dessa célula iniciar propriamente o processo de divisão celular, ela se encontra em um processo e um momento chamado de intérfase. Vamos entender um pouco mais sobre o que envolve essa fase anterior à divisão celular chamada de mitose. Então, a divisão celular, ela envolve não somente a divisão celular em si, que é a mitose, como envolve esse processo chamado de intérfase. Ele é um processo, então, que vai abranger, vejam, desde a fase conhecida como G0 até a fase de síntese e completando ali no G2. Percebam que a mitose identificada em si como esse M aqui, ela vai representar uma pequena parte de todo esse período de vivência da célula. E cada uma dessas fases, identificadas como G1, S, G1 e ali ao lado a G0, elas têm, então, suas funções determinadas para a preparação para que essa célula entre em divisão. Na fase G1, vejam vocês, o que acontece? Ocorre o crescimento celular, bem como a síntese de proteínas, ou seja, antes da célula se dividir, ela precisa aumentar de tamanho e produzir proteínas para que ela tenha todo o material necessário para iniciar o processo de divisão. Já na fase identificada como S, é uma fase chamada de síntese. Nessa fase vai ocorrer a duplicação do DNA. Ou seja, o DNA, o material genético, vai se duplicar para que, ao final, cada célula receba a mesma quantidade de DNA que a célula original. Por isso, essa etapa de duplicação do DNA. Por sua vez, na fase chamada de G2, identifiquem aqui no ciclo, ocorre a preparação final para a mitose em si, ou seja, para que ocorra a divisão celular. E o que essa preparação final envolve? Ela envolve a produção de organelas, que são os pequenos órgãos existentes no interior de todas das células, bem como dos componentes celulares que serão necessários durante esse processo de divisão celular. Já a fase identificada como G0 aqui ao lado, ela representa aquelas células que elas não entram em divisão, pois existem células que não passam por esse processo. Uma vez formadas ali nas etapas do desenvolvimento embrionário do novo organismo, elas estão formadas e elas vão permanecer daquele jeito, não vão originar novas células.
Exemplos de células que permanecem nessa fase de G0, que é uma fase de repouso, digamos assim, em que elas ficam exercendo suas atividades metabólicas normais, são as células neuronais e cardíacas. Então, uma vez todo esse processo de intérfase ocorrido e a célula pronta para começar a divisão, o que vai acontecer? Que após esse período em que ocorreu toda essa preparação da célula para a divisão em si, ocorrem as fases que correspondem propriamente aos processos da mitose, onde uma célula dará origem a duas novas células com a mesma quantidade de material genético inicial. Por exemplo, se nós considerarmos uma célula inicial que apresente 4 cromossomos, as duas células resultantes também necessariamente vão apresentar 4 cromossomos. E agora, então, uma vez a célula pronta, vamos iniciar o processo de divisão celular chamado de mitose? Esse processo se divide em 4 fases, sendo a primeira delas a prófase. Na prófase, nós temos algumas etapas que vão caracterizar essa fase, que é o início da condensação dos cromossomos. Essa é uma fase essencial dentro da prófase, porque entendam, quando a célula ela não está se dividindo, todo o material genético fica na forma da cromatina, que é um filamento muito alongado. Então, imaginem que se a espécie humana tem 46 cromossomos, vamos ter 46 filamentos alongados ali dentro daquela célula. Só que uma vez que ela está em divisão, a gente já está com essa quantidade duplicada. E para que essa separação para as duas células que vão ser originadas dessa divisão seja igual, para que não ocorram erros, esse material genético ele se organiza na forma de cromossomos, que é essa aparência de X que vocês podem começar a visualizar aqui no interior da célula. É o quê? Uma forma da célula organizar o material genético e garantir a integridade na transferência desse material para as células filhas. Então, uma vez isso ocorrido, vai ser seguido de uma etapa chamada de desaparecimento do nucleolo, ou seja, a membrana que envolve o material genético, também chamada de membrana nuclear, ok? Então, na verdade, não. O desaparecimento do nucleolo é a estrutura que fica no interior do núcleo, então ele vai desaparecer também durante esse início da prófase. Posteriormente, vai ocorrer a formação das fibras do fuso, que são as fibras que vão auxiliar na hora de dividir esses cromossomos. Percebam na imagem essas fibras começando a ser formadas aqui na porção superior. Vejam vocês, na nossa porção superior, essas fibras do fuso mitótico sendo formadas. E, por último, agora sim vai ocorrer a desintegração da membrana nuclear, também chamada de carioteca, justamente para expor esses cromossomos para que ocorra a migração para as partes opostas dessa célula, né? E assim possam ser divididos nas duas células que serão originadas desse processo de divisão. Já a próxima etapa da mitose é chamada de metáfase. Nela, uma vez que os cromossomos já estão altamente condensados, eles vão migrar para a parte mediana da célula, como vocês podem observar na imagem. Então, ocorre esse alinhamento dos cromossomos na parte central da célula, também chamada de placa equatorial, e caracteriza essa fase da divisão chamada de metáfase, que é uma palavra que vem do grego e significa segunda fase. Então, ela se caracteriza por esse alinhamento na placa equatorial dos cromossomos. A próxima fase é a de anáfase. Nela, ocorre a migração das cromátides irmãs para os polos opostos da célula. Então, as cromátides irmãs elas vão se separar. Vejam que uma vez anteriormente o cromossomo estava com aquela aparência de X. Agora é como se cada lado daquele X fosse puxado para um dos polos da célula. Isso é o que a gente chama de migração das cromátides irmãs para os polos opostos da célula, o que é resultado do encurtamento das fibras do fuso mitótico. Assim, cada polo da célula recebe um conjunto idêntico de cromossomos. Posteriormente à anáfase, nós chegamos na etapa de telófase, da divisão celular. Nessa etapa, ocorre a fase final da divisão celular,
onde os cromossomos eles chegam aos polos opostos da célula e começam a se descondensar. Então, eles vão perdendo aquela aparência de X que eles tinham anteriormente, que agora já se separaram na anáfase, então aquele que estava parecendo o cromossomo, ele vai voltar a se tornar um filamento muito alongado. Uma vez isso acontecido, a membrana nuclear ela se reorganiza ao redor de cada conjunto de cromossomos, ou seja, para manter aqueles cromossomos reunidos ali no interior do núcleo. Assim, a célula se prepara para a citocinese, que é a divisão em duas células filhas, que é o resultado da mitose. Agora, vamos ter uma visão geral desse processo? Então, vejam vocês, nós temos os centríolos, vamos começar. Os cromossomos desapareceu a membrana nuclear. Vemos aqui um conjunto de cromossomos vindo de origem materna e outro de origem paterna. E agora, esses cromossomos vão propriamente entrar nas etapas da mitose. Vejam vocês a prófase, onde a cromatina condensa-se em cromossomos. O centrossomo é duplicado e migra para os polos opostos, desaparecimento da membrana nuclear. Agora, a metáfase. Vejam, formação das fibras do fuso, cromossomos se alinhando na placa equatorial, ou seja, nessa porção mediana da célula. Agora, na anáfase, os cromossomos se movem em direção a polos opostos. Uma vez que esses cromossomos, essas cromátides, chegaram aos polos opostos, chega a telófase, onde a célula se divide e se forma a membrana nuclear. Dessa forma, originando, a partir de uma célula, duas células filhas com o mesmo conteúdo gênico da célula original. Uma vez entendido esses mecanismos de como uma célula se divide, vamos entender um pouco mais sobre Gregor Mendel e quem foi ele. Com relação aos trabalhos de Gregor Mendel, que é conhecido como o pai da genética. Ele é considerado o pai da genética, pois conduziu experimentos entre os anos de 1856 e 1863 com ervilhas da espécie Pisum sativum. E ele fez isso para entender como as características hereditárias eram passadas de pais para filhos. Naquela época de Mendel, nós não tínhamos os conhecimentos dos fatores que eram responsáveis por levar as características ou como elas eram transmitidas ao longo das gerações. Então, ele realizou seus experimentos para buscar essas respostas. E a escolha das ervilhas para a realização desses experimentos foi estratégica, pois elas possuem características que são facilmente observáveis, a exemplo da cor e forma das sementes. Além disso, os trabalhos de Gregor Mendel com as ervilhas o levaram a descrever as famosas leis de Mendel. Isso em uma época que pouco se sabia sobre como a informação genética era transmitida de uma geração para outra. Isto é, aquilo que faz com que sejamos parecidos com nossos pais e também que cada espécie, ao se reproduzir, sempre produza seres, ou seja, organismos semelhantes, pertencentes à mesma espécie. E quais foram as características analisadas por Mendel para a realização desses experimentos que permitiram a formulação das leis da hereditariedade aplicado a todas as formas de vida hoje em dia? As características foram 7, analisadas nas plantas de ervilhas, representando aí forma da semente, que ela poderia ser lisa ou ondulada. Por sua vez, a característica cor da semente, onde essas sementes poderiam ser de coloração amarela ou verde, característica cor da flor, onde as flores poderiam ser de coloração púrpura ou branca, característica forma da vagem, onde essa vagem poderia ser inflada ou constrita, cor da vagem, onde essa vagem poderia apresentar uma coloração verde ou uma coloração amarela. Com relação à posição da flor, essa flor poderia se encontrar na posição axial da planta de ervilha, ou seja, ela crescia ao lado dos ramos, ou ela poderia apresentar uma característica de posição terminal, onde essas flores cresciam na extremidade dos ramos, como vocês podem observar. Já quanto à característica comprimento do caule, essas plantas poderiam ser
altas ou poderiam ser baixas. Mendel ele iniciou seus experimentos estudando uma característica por vez, mas ele continuava tendo curiosidade para entender se essas características que ele percebeu quando ele utilizou a análise de apenas uma característica por vez e elaborou a sua primeira lei de Mendel, ele continuou os seus estudos. Ele queria entender se essas características elas dependiam uma da outra para acontecer. E, a partir dos experimentos que ele conduziu para entender isso, ele formulou a sua segunda lei de Mendel, conhecida como Lei da Segregação Independente. Para isso, ele utilizou duas características com relação às sementes. Elas poderiam ser amarelas ou verdes, bem como poderiam ter, com relação à textura da semente, poderiam apresentar um aspecto liso ou rugoso. Ele pegou plantas com semente amarela e lisa para a geração parental, que era a geração de indivíduos puros, e cruzou com indivíduos de semente verde e rugosa. O resultado desse primeiro cruzamento foi a geração F1, onde ele percebeu que todos os indivíduos originados desse cruzamento apresentavam a característica observável de ser uma semente amarela e lisa. Só que ele também não entendeu, e cadê a característica verde e rugosa? Então, o que ele fez? Ele fez uma autofecundação com esses indivíduos da geração F1. Uma vez que ele autofecundou esses indivíduos, ele obteve uma proporção característica para essa segunda lei, que é a proporção de 9 para 3 para 3 para 1. Essa proporção são as quantidades de características observáveis referentes à prole, que ele chamou de geração F2, ou segunda geração filial, onde ele observou, vamos entender o 9, que dentre as 16 probabilidades desse cruzamento da geração F1, ele obteve 9 indivíduos para os 16 que apresentavam a característica amarela e lisa, é o nosso primeiro 9. Ele observou que dentre os nascimentos havia probabilidade de nascer 3 indivíduos com a característica da semente amarela, no entanto, a textura rugosa. É o nosso segundo 3 ali, primeiro 3, na verdade. Seguindo, ele observou que a probabilidade de nascerem indivíduos com semente de coloração verde lisa eram também 3 para as 16 possibilidades. E, por fim, havia somente uma chance de nascer, dentre as 16 probabilidades, de nascer um indivíduo com semente verde rugosa. E essa é a nossa probabilidade característica de 9 para 3 para 3 para 1 da segunda lei de Mendel. Assim, os experimentos conduzidos com essas ervilhas para as duas características permitiram a elaboração dessa lei. E, a partir disso, nós podemos entender também, um segundo passo é que podem ocorrer variações com relação a essas frequências que ocorrem, e elas podem ser em decorrência de mutações que ocorrem no DNA. As mutações, elas representam alterações que ocorrem na sequência do DNA e podem ser de dois tipos, as gênicas e as cromossômicas. Mutação gênica é uma alteração na sequência de nucleotídeos de um gene, podendo afetar a função de uma proteína. Já a mutação cromossômica envolve mudanças na estrutura ou no número de cromossomos, podendo causar perdas, duplicações ou rearranjos de grandes segmentos de DNA. Mas, na aula de hoje, nós vamos focar nas mutações gênicas, que podem ser do tipo substituição, que significa a troca de uma base nitrogenada por outra na sequência de DNA, pode ser do tipo inserção, representando a adição de uma ou mais bases na sequência de DNA, ou pode ser do tipo deleção, que representa a remoção de uma ou mais bases na sequência de DNA. Vamos acompanhar a representação desses tipos de mutações. Como podemos perceber na primeira, nós temos os 3 tipos de mutações gênicas, que são substituição, deleção e inserção. E nelas, na mutação gênica, como vocês podem, substituição, ocorre a mudança de uma base nucleotídica específica. Já na deleção, ocorre a retirada, a perda de uma ou mais
bases do DNA e na inserção ocorre a adição de uma ou mais bases nessa sequência de DNA. As consequências dessas mudanças é que podem ocorrer uma alteração no quadro de leitura, ou seja, na proteína, que é a informação funcional resultante daquela sequência de DNA. Isso pode gerar algumas mudanças na informação genética e, assim, na codificação de características errôneas. E isso pode estar ligado, por exemplo, quando ocorrem mudanças com relação a doenças genéticas que podem estar, por exemplo, ligadas ao sexo, quando elas estão ligadas aos cromossomos sexuais, no caso XX para mulheres ou XY para os homens. Algumas vezes, as mutações ocorrem nos genes que estão localizados justamente nesses cromossomos sexuais. Quando isso acontece, as chances de um menino e de uma menina nascerem com a mutação serão diferentes. Vamos descobrir como isso funciona? Vamos avaliar agora o padrão de herança recessiva ligado ao cromossomo X. Nessa aqui, nós temos a representação da doença hemofilia. Nela, quando nós consideramos, no caso de um homem com hemofilia, vejam só, o pai ele é afetado. Todas as suas filhas nascerão obrigatoriamente portadoras da mutação da hemofilia. Vejam vocês, as filhas elas vão nascer portadoras, carregando esse gene da hemofilia. E todos os seus filhos, por sua vez, não herdarão, vejam vocês, não herdarão a mutação causadora da hemofilia, sendo assim, não afetados. Agora, quando consideramos uma mãe portadora do gene da hemofilia, ou seja, que tem um dos cromossomos X com a mutação, ela tem 50% de chances de transmiti-la à próxima geração. Portanto, a cada gestação, há 50% de chance de transmissão do gene. Se for uma menina, esta tem 50% de chance de ser portadora, assim como a mãe. E se for um menino, ele tem 50% de chance de nascer com essa condição da hemofilia. Quando nós temos casos de doenças, o que pode ser feito é a análise do heredograma, que é as informações genéticas dessa família. O heredograma, eles são representações do mecanismo de transmissão das características em uma família, e é uma forma de analisar as possibilidades de transmissão de certas doenças ou características, que é por meio dos heredogramas. Ele também é conhecido como árvore genealógica e é uma representação gráfica que utiliza símbolos padronizados para mostrar as relações de parentesco e os padrões de herança de uma característica genética dentro de uma família ao longo de várias gerações. Ela é uma ferramenta crucial para identificar como traços, como a cor dos olhos ou a predisposição a doenças são transmitidos, sendo usado em diagnósticos médicos, aconselhamento genético e estudos biológicos. Vamos aprender como ler um heredograma, fazendo a identificação dos indivíduos em cada geração. No heredograma, os círculos representam as mulheres e os quadrados os homens. Quando um desses símbolos ele aparece preenchido, por exemplo, no caso ali do indivíduo na posição 2, significa que ele é portador daquela característica ou daquela condição, daquela enfermidade, por exemplo. Ok? Mas vejam só, pensa comigo um detalhe importante com relação a DNA, mutações e aparecimento de certas características. Tudo isso começa em um nível muito menor, que vai muito além do que os nossos olhos podem ver, que é o nível molecular. Essas que são formados por átomos, e é deles que a gente vai falar um pouco mais a partir de agora. Nós temos a representação agora do modelo atômico de Schrödinger. Nele, precisamos entender primeiramente que o átomo ele é a menor unidade básica da matéria que ainda mantém as propriedades de um elemento químico. Ele é composto por 3 tipos principais de partículas, os prótons e nêutrons localizados no núcleo e os elétrons que orbitam ao redor do núcleo. Mas quem será que descobriu o átomo, essa partícula que compõe toda a matéria? Pois, afinal, houve uma época em que nem se sabia da existência do átomo e nada se sabia sobre sua estrutura. Vamos conhecer o histórico da descoberta dos átomos. Desenvolvimento dos modelos atômicos. Nosso primeiro modelo, representado mais à esquerda, é o de John Dalton, do ano de 1808.
Nele, Dalton propôs o átomo como uma esfera maciça e indivisível, parecido com uma bola de bilhar, como vocês podem observar. Depois veio o Thomson, onde ele descobriu os elétrons e sugeriu um modelo chamado de modelo do pudim de passas, onde o átomo era uma esfera positiva com elétrons espalhados por dentro, como podem observar. O próximo modelo atômico é o de Ernest Rutherford. Por sua vez, Rutherford mostrou que o átomo tinha um núcleo pequeno e denso com carga positiva e os elétrons orbitavam ao redor dele. Posteriormente, Bohr refinou esse modelo de Rutherford, propondo que os elétrons se movem em órbitas definidas ao redor do núcleo. Finalmente, chegamos no modelo de Erwin Schrödinger. Ele é o modelo atual e é chamado também de modelo mecânico quântico, que mostra os elétrons em uma nuvem, sem uma órbita exata como os modelos anteriores acreditavam, mas que apenas uma região onde é mais provável encontrá-los. Vamos observar agora a evolução dos modelos atômicos. O modelo de Dalton, que propôs o átomo como uma esfera maciça e indivisível, o modelo de Thomson, que descobriu o elétron e sugeriu o modelo do pudim de passas, onde cargas negativas estavam distribuídas em uma esfera positiva, o modelo de Rutherford. Com seu experimento da folha de ouro, ele propôs um modelo com um núcleo denso e positivo cercado por elétrons em órbita. Já o modelo de Bohr refinou esse modelo ao sugerir que os elétrons orbitavam um núcleo em níveis de energia quantizados. E, por fim, o modelo de Schrödinger. Ele é um modelo mecânico quântico e que sugere que os elétrons não giram em órbitas certinhas ao redor do núcleo, como planetas ao redor do Sol. Em vez disso, eles ficam em regiões chamadas orbitais, onde é mais provável encontrá-los. Esse modelo ajuda a entender melhor como os átomos se comportam e também como que os átomos mais complexos são. E por isso que é um modelo aceito atualmente. E essa foi a nossa aula de hoje.